turma, seja bem-vindo ao podcast Paiva Talk, finalizando essa série que foi sensacional, foi tremenda, eu creio. Muitas pessoas têm transformado sua mente, corpo e espírito. Então eu te convido a participar desse nosso último episódio. Vamos falar sobre luz, sobre sair da escuridão e vir a essa luz, a viver, a reviver o novo, o transformador, que você tem um propósito na sua vida. Então é com muita alegria que eu te convido a participar desse podcast. E não só participar também, se inscrever, se interaja com a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram e Spotify. Não fica de fora dessa, hein? E já compartilha esse vídeo para quem está precisando sair da escuridão e receber muita luz, que hoje o tema vai ser sensacional, vai ser inspirador. E mais uma vez, com ele, nosso pastor Edson. Seja bem-vindo ao nosso último podcast, pastor. Falar sobre vida, sobre a luz divina. Glória a Deus, né, Danilo? Boa tarde a cada um que está conosco em casa. Como tem sido edificante, né? Como tem sido prazeroso estar aqui, saber o quanto está alcançando vidas, transformando. E hoje eu tenho certeza que não será diferente. Mais uma vez, onde a luz chega nas trevas, onde a vida chega à morte. E nós vamos entender coisas extraordinárias aqui, será poderoso. Em nome de Jesus. Eu vou falar pro pessoal ficar nesse podcast, nesse vídeo, que vai ser sensacional, pessoal. Ó, tá travando o áudio, tá travando a mesa aqui do vídeo. Então fica, que hoje tá sendo tremendo, tá sendo inspirador, tá sendo aqui uma fonte de vida, hein? Não sai de fora desse vídeo, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, já está impactando. Vai ser profundo, vai ser como uma espada que perfura aí todos os seus órgãos, trazendo vida, trazendo luz. Então fica, não sai, assista até o finalzinho, hein? Que vai ser transformador para você e para sua família, né, pastor? Verdade, sim. Vários detalhezinhos aqui que a gente teve que fazer para fazer essa gravação desse vídeo aqui. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma inspiração, que a gente vai concluir essa série. E tenho certeza, em nome de Jesus, que virá novos episódios aqui. E já vou pedir pro pessoal também, deixa aí nos comentários que tipos de episódio você quer assistir aqui com a gente, o que você gostaria de ouvir, ou até mesmo uma palavra que você está precisando. Deixa aí no comentário. Procura o pastor Edson aí no Instagram, pode mandar mensagem para ele, para mim. Fique à vontade. Aqui o podcast é seu, você participa e, é claro, você recebe a sua bênção, né, pastor? Sim, nossa, essa aqui tem sido... Eu costumo dizer que isso aqui tem sido um divisor de água, não somente na vida das pessoas, na nossa, né, Danilo? Exatamente. Cara, a gente tá tendo, assim, um momento de muita afetividade com as pessoas conosco, um amor, uma proximidade. Uhum. E a gente vê que nisso a gente tá cumprindo o propósito, né? Exatamente. Quer alcançar vidas, quer chegar aos perdidos, quer chegar aos presos espirituais, chegar àqueles que estão sem audição para ouvir, sem visão para ver. Não a visão natural, né? E não a audição natural, mas a audição espiritual mesmo, aquela que é na nossa alma, aquela que nos extrai, aquela que nos tira para fora, que somente o poder de Jesus e da sua palavra para nos transformar. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esta palavra, sobre este Jesus que tem feito coisas grandes na nossa vida e na vida de muita gente. Exatamente, né? E a gente vem numa sequência, né, de introdução, né? Falamos sobre medo, ansiedade, né? E sobre depressão, né? E hoje a gente vai finalizar, né, esse tema aqui de podcast de luz, com muita clareza, né, para as pessoas entender, para ela acordar, se despertar, né, sair desse sono profundo, né, dessa cegueira do mundo, dessa cegueira espiritual, que ela possa ver, enxergar e ouvir a falar dessa luz, dessa vida, né? Que hoje vamos falar sobre a vida, trazer essa essência do ser humano para ele ter força, ter ânimo, para conseguir conquistar seus sonhos, seus objetivos e também o seu propósito aqui na vida, né, pastor? Sim, isso mesmo, né? A gente vê que isso já desde o princípio, né? Exatamente. Da importância da vida desde o jardim. Nós vamos iniciar no jardim, vamos até a pessoa de Jesus Cristo hoje. Vamos começar então? Vamos percorrer a Bíblia. Vamos percorrer? Vamos do início ao fim, então? Então bora, pastor, vamos lá. Começa aí pra gente falar o que seria essa vida, o que seria sair da escuridão para essa vida. Você pode começar a introdução lá no jardim, lá. Sim, olha... Da morte, né? Exatamente. Olha, para você ter uma noção da questão da vida, Deus, ele tece tudo na Terra, né? Lá em Gênesis. Ele faz tudo. Ele faz o planeta, ele faz os répteis, ele faz as árvores, cada um segundo as suas espécies, os alimentos que ia ter segundo as suas espécies. Mas algo interessante, que aquilo ele não estava fazendo para ele. Ele estava fazendo para o ser humano, que ainda nem tinha sido criado. Então há um diálogo na eternidade
fantástico, eu gosto de imaginar isso, né? A Trindade falando, uma reunião celestial falando, olha, vamos fazer algo para poder governar no meio disso? Vamos fazer algo que seja extraordinário para reinar no meio dessa beleza que não vai ser para nós? E aí, dentro desse diálogo, vai sair uma palavra chamada assim, ó, a direção. Façamos algo então, mas façamos algo que seja a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o Senhor agora ele vai descer a terra, ele vai pegar a terra seca, ele vai pegar a água, ele vai fazer aquele boneco, que automaticamente era só um boneco. Não havia vida, não havia nada. Mas ali quando Jesus ele termina de fazer, juntamente com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele termina de fazer, ele vai fazer algo interessante, que vai mexer com a estrutura do ser humano. Ali entra a vida, ali entra o início da história do ser humano, né? A Bíblia diz que o Senhor assopra o fôlego de vida. Ali a vida entra, aonde não havia vida, não havia expectativa, não havia esperança, não havia nada. Havia um boneco, simplesmente um boneco feito. Mas quando Jesus ele impulsiona da sua vida sobre aquele boneco, aquele boneco passa a ser o ser humano. E quando ele se levanta e os céus ali, né, observando, mapeando aquela cena, né, eu vejo o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando, olha o que nós fizemos. Uau, que fantástico. Ficou perfeito, porque aí Jesus ele tinha feito tudo e falado que era bom. Mas quando ele viu o homem, ele falou, não, isso aí ficou muito bom. Isso ficou perfeito. Por quê? Porque havia vida de Deus dentro daquele ser humano. Havia a própria vida. Então, nós éramos essas pessoas. No início, sem Jesus, nós não havíamos formas, nós éramos vazios. Não havia beleza em nós. Havia uma vida de tristeza, de sofrimento, de mentira, de ilusão. Mas um dia esta vida chegou em nós e soprou sobre a nossa vida, Danilo. E hoje nós estamos aqui. Sim. É essa mesma vida que quer impulsionar na vida dessas pessoas que já estão sem esperança, sem expectativa de vida, talvez já num desânimo até mesmo com a sua vida, né? Quero dizer para essas pessoas, elas podem estar desta forma, mas hoje a vida está indo em direção a esta casa, esta família, esta pessoa, e vai acontecer algo extraordinário aonde a vida chega. Então a gente inicia falando que aonde Jesus chega, aquilo que não havia forma, passa a ter forma. Passa a ter forma. Aquilo que não era, passa a ser. Né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muito bom. E até pegando essa analogia que você, né, disse do Deus formando, né, o boneco ali em forma de barro com água e tudo mais, quando você pega o barro e faz uma forma, ele fica oco por dentro, né? Ele não tem nada. E quando Jesus vem e joga o sopro de vida, ele passa a ter uma vida, ele passa a ser útil, né, dentro do seu nascimento ali, da sua criação, e ele passa a ter planejamento, a crescimento, tanto pessoal, profissional, e isso que você me falou, né, que quando Jesus chega, começa a ter vida, me lembrou daquela passagem, Jesus saindo do barco, e nisso tinha uma pessoa no sepulcro, já estava na morte, né, ou seja, aquela pessoa cheia de demônios ali, né, no sepulcro, e quando Jesus chega, ele vê uma esperança, né, naquela vida que estava perdida. Então quando Jesus chega, ele desce do barco e a pessoa aceita que ele entra, que ele participa, há um recomeço, há um renovo, não importa o que a pessoa esteja passando, né, seja ansiedade, depressão, tristeza, amargura, ou até mesmo se já largou os pontos, né. Eu vejo muitas pessoas, né, que larga tudo, né, larga trabalho, larga a vida e sai para andar o mundo pela desilusões, vira andarilho, e justamente porque perdeu a esperança. Só que quando Jesus chega, ele traz a vida, ele traz esperança, ele traz a alegria, né, do ser humano viver e contemplar o que é mais belo, que é a perfeição da criação do mundo, né, pastor? Sim. Pastor, e quando a pessoa chega, justamente quando ela chega nesse ponto de desesperança, que ela pensa até em tirar sua vida própria, né? Qual que seria um ponto para ela pensar, analisar, ou até mesmo buscar o Criador para ela ter essa esperança? O que ela deveria fazer nesse momento? Olha, a primeira coisa, a gente precisa fazer uma analogia, voltar um pouquinho. Em Isaías 61, quando... Isso aqui hoje está tudo no né, espiritual aqui. Vamos tudo na vontade de Deus. Isaías 61, Isaías estava profetizando sobre a vinda do Messias. E nesse texto, nesse versículo, neste capítulo de Isaías 61, ele fala assim uma coisa: o Espírito do Senhor, ele está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar boas novas. Ele me enviou a restaurar as pessoas que estão com o coração ferido. Me enviou a tirar da prisão os presos.
enviou-me a restaurar, a declarar um ano aceitável, um ano de boas novas e a trazer vida. Então, quando Jesus ele vai vir em direção à vida de uma pessoa, essa pessoa ela já talvez ela esteja num ponto bem sensível de sua vida, né? Como na minha vida, quando ele chegou na minha vida, né, não tinha mais expectativa, não tinha mais aquela expectativa. E é como você disse, quando Jesus chega na vida de alguém, é como se ele permitisse um start para você reiniciar. Nascer de novo é isso que ele falou, né, para aquele homem, para aquele doutor da lei, para Nicodemos. Olha, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Era isso, era dar uma oportunidade para fazer novo, o que até aquele momento ele não fazia. Para viver as novidades, para fazer certo o que ele estava fazendo errado, para fazer aquilo que ele não tinha feito até ali. Então, naquele momento, Jesus estava dando oportunidade para o novo nascimento. Hoje, Deus está dando oportunidade para pessoas que está talvez com a sua vida no limite já, devido às demandas, né? Talvez as demandas, as dificuldades, lutas, batalhas, percas, desilusões, traições. Talvez estou falando com pessoas que já estão dessa forma. Cara, pastor, para mim, Danilo, olha, é a última esperança, ver esse podcast aí, eu estou no limite, eu quero ver se realmente essa palavra vai falar comigo, quero ver se realmente Deus existe. Eu quero te dizer que esse mesmo Jesus que veio lá atrás libertar, ele está aqui hoje para te dizer também que ele veio te libertar. Ele veio libertar você dessa prisão, tirar você desse calabouço, tirar deste momento de transe, de incerteza, assim como ele fez com aquele homem de Gadara. Você acabou de falar sobre isso. Cara, é um texto fantástico. Olha, desde a sua infância, aquele menino ele era preso a correntes. Prisões. Né? Lembra que eu falei na semana passada, conversando fora, né, do ar, a respeito de prisões, de mundo espiritual? Aquele menino ele vivia uma morte espiritual. E ele estava preso, e a Bíblia diz que demônios tomavam conta da vida daquele jovem. Mas um dia Jesus chegou na cidade. Gadara significa uma província de 10 cidades, por isso que falava Gadara, né? Era 10 cidades que se tornavam uma província. Então este menino aqui, este jovem, ele era conhecido como alguém que não tinha mais esperança, como alguém que não tinha perspectiva e como alguém que estava esperando a morte. Mas um dia Jesus chegou. E quando Jesus chegou, a primeira coisa que fez foi libertar, foi trazer vida a este jovem. E a partir daquele momento, aquele jovem quis seguir Jesus. Jesus falou, não, você não vai me seguir. Você precisa ficar na cidade. Porque aquilo que eu comecei na sua vida, quero falar algo para alguém que talvez está até querendo sair de casa, cair para o mundo, abandonar. Olha, o que Deus vai fazer na sua vida, você tem que ficar aí na sua casa. Você vai ser exemplo aí dentro, você vai trazer mudança. Esse jovem não podia sair da cidade, sabe por quê? Porque havia 10 cidades que precisavam ser alcançadas, que precisavam ouvir Jesus. Porque logo que Jesus faz isso, ele é expulso da cidade. Então quem tinha que ficar lá? Aquele que foi testemunha viva e eficaz. Então essas pessoas serão testemunhas vivas e eficazes, Danilo. Que aonde Jesus chega, a vida chega. Aonde Jesus chega, o demônio vai embora. Aonde Jesus chega, chega esperança, perspectiva e projetos de vida. E é assim que nós estamos iniciando este podcast, eu tenho certeza que é isso que vai acontecer neste dia. Exatamente. E essa permissão, né? Permitir Jesus descer do barco para ele entrar na sua vida, né? Tem que permitir ter essa permissão para que as coisas acontecem, né? Esse é o primeiro ponto para a gente receber essa luz, né? Primeiro que é um mandamento, né? A gente amar a Deus acima de todas as coisas, né? E segundo é deixar ele tomar conta, né? Às vezes a gente acha que tudo saiu fora do controle, né? Que a gente já não tem mais esperança, mas é um trabalhar de Deus também, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama, né? Então, às vezes as pessoas, você que está passando por essa dificuldade ou esteja nesse momento reflexivo, querendo abandonar a sua profissão, largar tudo, jogar tudo por ar, casamento, relacionamento, ainda não é o seu fim. Isso daí é só um propósito que Deus quer te levar para o próximo nível. Ele quer trazer uma forma de você enxergar o poder sobrenatural dele na tua vida, que através da tua vida você vai transformar muito mais vida, você vai levar a mensagem dele, você vai conseguir conquistar através do seu problema outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que você trazer para receber essa luz divina, né, pastor? Isso, tem que ter coragem para decidir, né, Danilo? Muita coragem. Nesse momento você tem que ter decisão, você tem que ter o poder de decisão, né? Exatamente. E eu acho que é o que falta. Você precisa da oração e da sua ação. É você pedir, conceder aos céus e trabalhar, né, na sequência para que as coisas aconteçam, né? Duas palavras é unida nessa palavra, orar e agir, né? Oração. É orar e ação. É orar e confiar e dar o passo de fé. Então a gente, nesses momentos de crises tão difíceis existenciais, a gente precisa dar esse passo de fé. A gente precisa ter essa coragem, essa força
né? Este coração que realmente se quebranta. Porque se a gente não se permitir ser quebrantado e dar esse passo até Jesus e falar, Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Cara, não tem como o Senhor agir também. Então, você que está em casa, dê esse passo de fé. Neste momento aí, talvez, né, querendo dar até cabo à sua vida. Há esperança para você. Dá esse passo. Você é corajoso, você já viveu tantas coisas extraordinárias. Tantas coisas lindas você viveu para parar. Agora não é o seu fim. É o início de uma trajetória de conquista, de êxodo e de vida abundante. Deus tem vida e vida abundante para cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo nesta tarde, Danilo. Exatamente. E a história de Cristo também foi assim, né, pastor? Ele passou por um processo, né? Ele passou por um processo, ele foi traído, ele foi vendido e, na sequência, ele teve a ressurreição dele. Ele voltou à luz, ele saiu dessa escuridão, da morte, né? Ele venceu a morte e ele veio à luz, né? A história dele próprio, do mestre é essa, né? Você morrer para você viver e deixar outras pessoas com vida, com propósito, né? E nessa mesma forma eu queria que você trazesse pra gente a história de Lázaro, né? Que ele chega para Lázaro, vem para fora, né? Muitas pessoas já estão mortas, né? Por dentro, já estão sedentas, querendo aquela mensagem de Deus, aquela palavra de Deus, sabe? Filho, vem para fora que eu te chamo, que eu te trago vida, que eu te trago luz. Eu queria que você deixasse uma mensagem, pastor, para essas pessoas. Olha, essa é uma das passagens assim que eu sou apaixonado por esse texto, né? De João capítulo 11, por quê? Porque Lázaro não era qualquer pessoa. Lázaro era amigo de Jesus. Andava com Jesus. Ele era amigo. Jesus estava passando por Betânia e tinha que passar lá tomar um café na casa de Lázaro. Sabe aquele amigo mesmo? Chegado. Mais chegado do que irmão? Era literalmente. Lázaro era essa pessoa na vida de Jesus. Ele era realmente um amigo mesmo. Tanto é que quando Lázaro começa a ficar enfermo, a sua irmã, ela fala, olha, vai até Jesus e diga que o amigo dele, Lázaro, não está bem. Ele está à beira da morte. Ele não está bem. Né? Tanto é que ali Jesus Cristo ele vai ter toda a introdução, ele não vai de imediato, né? Tem coisas que na nossa vida a gente vai orar, não acontece de imediato. Jesus ele tem o tempo certo, a hora certa, né? Não é no nosso tempo, na nossa hora. Enfim, não foi na hora que aqueles mensageiros chegaram até Jesus, já foi de imediato. A Bíblia diz que quando Jesus chega lá, a situação já era caótica, né? Lázaro já não estava mais vivo, já não havia vida mais em Lázaro. Tanto é que uma das suas irmãs corre até Jesus e fala, Senhor, se o Senhor tivesse vindo aquele dia que eu chamei o Senhor, o meu irmão não teria morrido. Aquele dia o Senhor traria vida, eu tenho certeza. Só que a fé dela foi só para aquele dia. Não foi para aquele momento que Jesus também estava ali naquele momento. Jesus, ele não ava com variação de tempo. Não é só naquele dia que eu orei lá atrás e não aconteceu lá que não vai acontecer hoje. Não, Jesus não trabalha com variação de tempo. Não existe tempo, ele é Senhor do tempo. Ele rege o tempo. Então, quando ele chega ali, ela fala tudo isso, ele olha para ela e fala, Marta, cara, ele não está morto. Mas, Senhor, como ele não está morto, você está lá 4 dias, já cheira mal. Eu creio que ele vai ressurgir, mas eu creio que vai ser no dia da redenção da eternidade. Aí Jesus fala, não, Marta, se credes verás a glória de Deus. Né? Aí ele fala, me mostra onde ela está. Eu quero que você me fale onde Lázaro está. Sabe que muitas das vezes tem acontecendo na nossa vida, nós temos que mostrar para Jesus onde é a situação. O que está causando a morte? Porque às vezes a gente faz de uma forma, né? A gente erra em atacado e quer confessar em varejo. Peraí, errou em atacado? Confessa em atacado, pô. Chega lá em Jesus, ó, Senhor, o problema é esse, ó, eu traí minha esposa, por isso que eu tô querendo fazer isso, ó, Senhor, foi a vida a decepção que eu passei, foi o problema no meu trabalho, foi o trauma, mas é realmente abrir a sepultura onde está esta pessoa escondida, aonde este Lázaro espiritual está. Então Jesus falou para ela, me mostre onde ele está. Aí a Bíblia diz que a Marta e Maria vai até o lugar, até o sepulcro e fala, olha, Senhor, aí está, já está 4 dias, já cheira mal, já está lacrado, já está decretada a morte, não tem mais vida. O que o Senhor quer fazer com isso, né? Então talvez eu estou falando com pessoas que estão nessa situação, Danilo. Talvez já não tenha mais esperança, talvez já até lacrou a porta do seu coração, a porta da sua mente para Jesus, já não acredita mais, já não tem mais esperança. Hoje Deus está falando para você, meu querido, a mesma coisa que ele falou para Marta, tirai a pedra. Hoje é dia de chegar à vida. É como se Jesus estivesse falando assim para aquelas duas irmãs, olha, onde eu chego, eu sou o autor da vida, né? Em João 11:25 ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Então é isso que Jesus está falando para essas pessoas, cara. A esperança está sobre o vale, ainda está sobre a face da terra. Então, se está sobre a face da terra, tem vida. E aí o que Jesus falou para aquela mulher? Tirar a pedra. Ela automaticamente pediu para as pessoas tirarem a pedra. Jesus só deu um comando de voz. Porque para Jesus ele não precisa tocar. Jesus não precisa o pastor ir lá pôr a mão. Jesus não precisa o obreiro ir pôr a mão. Jesus só precisa de uma palavra. E ele falou assim para aquele homem. Eu fico imaginando isso, Dani. Vamos abrir aqui uma dimensão aqui? Vamos viajar aqui na Bíblia? Eu fico imaginando onde Lázaro estava naquele momento. Em qual momento, né? No tempo ali. Na eternidade. No tempo e espaço. Né? Ele estava no seio de Abraão. A Bíblia diz que ele tinha ido para o seio de Abraão. Qual que era a conversa na eternidade, cara? Cara, ele estava reunido com o céu. Ele estava nos braços do pai Abraão. Mas quando a voz de comando de Jesus vem, cara, nada pode deter a voz. Nada pode deter o comando de Jesus. Entendeu? Mesmo que já tenha decretado, né, pastor? Mesmo que aquela causa esteja perdida, se Jesus der o comando, acabou. Tudo volta. É isso que aconteceu. Agora imagina Lázaro lá no bem bom, descansando. Amigo de Jesus, vivia uma vida de princípio, era um homem de caráter. Então, realmente, ele estava descansando para o dia da redenção. Mas, cara, a voz chegou lá no eco da eternidade. E quando chegou lá no eco da eternidade, alguém deve ter falado para ele, vamos abrir aqui um parênteses, né? Falar, você vai precisar desse lá. Você vai ter que voltar. Quem tá chamando fala, o vento obedece, o mar acalma, o demônio recua e a vida vai produzir. Então tá te chamando, desce de volta. A Bíblia diz que quando de repente sai Lázaro para fora. Todo mundo ficou perplexo. É o que Deus vai fazer na vida dessas pessoas aí, Danilo. Vai ter pessoas que vai ficar perplexas. Hoje tem pessoas que ficam perplexas o que aconteceu na minha vida, na sua vida. Exatamente. Fala, cara, não acredito, cara. Você vivia daquele jeito, daquela forma. Olha o que Deus fez na sua vida. Olha como é que está a sua vida. Olha como que Deus transformou. Sabe o que é isso? É quando a vida cruza com a morte, cara. A morte tem que bater em retirada. A vida chega. A morte teve que sair da vida de Lázaro e a vida chegou. A ressurreição e a vida. Então, onde Jesus chega, tem vida, tem luz, tem restauração, tem bênção, tem providência. Tem restauração de sonhos, de milagres, de projetos. E foi o que Deus fez nessa família. Deus trouxe de volta a vida onde havia morte, Danilo. Exatamente. Você falando desse comando de Jesus, né, de trazer a vida, me lembrou daquela passagem também do centurião que estava com a filha morta, né? E ele creu tanto em Jesus que ele falou, Senhor, eu só preciso de uma palavra. Aí Jesus, vendo a fé dele, falou, então vá, que sua filha já está curada. E ele foi e a filha dele estava viva. Só com uma palavra, só com um comando, né? Então, para as pessoas entender essa força, essa dimensão do sobrenatural, de quando Jesus fala, tudo obedece, não importa se você acha que é o seu fim, se você está na morte, se você perdeu, ou aquele contrato está vencido, ou você não sabe mais o que vai fazer da sua vida, Jesus manda te falar que ainda há esperança, ainda há viva. Então vem para a luz, vem para Jesus, né, pastor? Vem para Jesus, cara. Em Jó, capítulo 14, diz que a esperança para a árvore cortada, cara. Ainda que a árvore esteja cortada, as suas raízes, cara, muito boa essa reflexão sua aí da questão de uma palavra, né? Tanto é que Jesus depois vai falar, não teve fé igual. Não teve fé igual, cara. Aquele homem naquele momento. Foi uma fé extraordinária, foi uma fé de confiança plena mesmo em Jesus, né? E aí a gente entende que aonde Jesus chega, aonde não há vida, é produzido vida. Ele fala, ainda que uma árvore cortada, suas raízes secas, ressequidas na terra, com o respingar da água. Essa árvore volta a crescer, produzir novamente ramos, ela volta a florescer e ela volta a produzir frutos. Essa água é o Espírito Santo, né? Por intermédio do quê? Da palavra que é Jesus. Jesus é o pão da vida. Exatamente. Ele é a vida, ele produz a vida. Às vezes as pessoas estão achando que semana passada, foi essa semana. Semana eu estava passando no semáforo, rapaz, e vi um rapaz me pedir um dinheiro para comprar uma comida, né? Só que algo me moveu tão forte dentro de mim que não era o dinheiro. Senti muito forte que aquele homem precisava de um abraço, de uma palavra, sabe? Estava em estado de rua ali. Mas aí veio dentro de mim a mesma empatia. O que Jesus faria se Jesus parou para um cego? Se Jesus parou para uma mulher que havia 12 anos de um fluxo de sangue? Fala que Jesus, aí eu pensei comigo, cara, será que Jesus pararia para falar alguma coisa para este homem? Aí na hora veio na minha mente, né? Falei, cara, você tem que procurar o amor e a empatia. Ao descer do carro, comecei a falar com ele no meio do trânsito. Falei, cara, só quero falar uma coisa para você, Jesus te ama, cara. Talvez eu não tenha o dinheiro que você esperava, mas eu quero falar que Jesus, aquilo que eu tenho, eu quero te dar.
que é a presença de Deus. E a vida desse homem começou a chorar e falou, rapaz, sou afastado, pastor. Aí eu falei que eu era pastor, né? Falei, sou afastado. Cara, tudo que eu precisava ouvir hoje era isso. Eu não precisava do dinheiro do Senhor, porque dinheiro todo mundo passa aqui e me dá. Mas o que eu precisava era desta palavra, Jesus te ama. E é isso que nós entendemos, né? Quando Jesus chega na vida de alguém, é para produzir vida. É mais do que dinheiro. É mais do que bens materiais. É mais do que um simples momento de prazer no mundo. É mais do que um momento de êxtase. É vida eterna. E é o que Jesus tem para essas pessoas. Talvez o inimigo está tão acuando essas pessoas que ela já não vê mais saída. Mas eu quero dizer que Jesus é a saída. Então, onde Jesus chega, produz vida. E esse homem, ele ficou assim, olhando para mim, como assim, sem acreditar. Quantas pessoas passou ali, quantas pessoas deu dinheiro para ele, mas ninguém teve a coragem de descer do carro, praticar o amor e a empatia e dar um abraço, né? Talvez ali pela situação que ele estava, talvez olhando pelo cheiro, mas eu aprendi, cara, Deus, ele faria a mesma coisa, Jesus faria a mesma coisa, e é o que nós estamos fazendo nesse podcast. A gente não pode estar perto dessas pessoas, mas de uma forma nós estamos indo lá abraçando ela, né? E dizer que Jesus a ama, né, Danilo? Exatamente, pastor. Pastor, e você me trouxe, né, nessa questão que tem pessoas que precisam, né, desse abraço, desse toque, de estar perto, né? E talvez não é pela palavra, né? Como Jesus fez para aquele centurião, né? Assim como aquela mulher que estava no fluxo, né, de sangue, precisou tocar em Jesus, precisou palpar, né? Ter aquele toque de chegar mais perto, né? E tem pessoas que talvez, pastor, não essa palavra, essa mensagem ainda não está sendo suficiente. O que ela poderia fazer, pastor, para deixar esse espírito consumir ela? O que ela precisa fazer ou buscar? Onde ela pode buscar esse apoio para ter essa rendição e tornar essa luz aí dentro do corpo dela? Bacana. Na verdade, assim, a palavra ela não volta. Isaías diz que toda a palavra de Deus, ela não volta para trás vazia, sem que antes ela cumpra o seu propósito. Por mais que ela não reconheça agora. Lembra quando eu falei da minha evangelização? Sim. A mulher passou falando de Jesus para mim, foi embora. Mas chega um determinado momento da nossa vida que é automático, aquela palavra ela vai continuar ecoando em nós. Então essa palavra, por mais que agora, nesse exato momento que essa pessoa vai ouvir, ela não dê credibilidade, ela vai deitar. Ela vai colocar a cabeça no travesseiro. Talvez amanhã ela vai acordar e precisando desta palavra. A mente dela vai reproduzir para ela esta palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não volta para trás vazia, sem que antes ela cumpra o propósito. Então tudo que você lança aqui através do podcast, tudo que você tem feito, não somente através da palavra, mas também através de nutricionista que você trouxe aqui, personal. Quantas pessoas que no momento não quiseram dar credibilidade, mas depois passaram por um problema, passaram por uma dificuldade cardíaca, precisaram procurar, né, uma academia, precisaram procurar um personal e talvez hoje não estão aí. Talvez naquele momento a palavra não valeu, mas chegou o momento da necessidade. Então, todo mundo, um dia, chega o dia da necessidade de Jesus. E eu quero dizer que seja o mais rápido possível na vida dessas pessoas, que seja hoje, que seja agora. Mas se não for agora, eu tenho a certeza que essa palavra, ela vai continuar fortalecendo, ela vai continuar alimentando o coração dessa pessoa até ela dar o passo de fé. Uma das coisas que eu jamais vou deixar de acreditar é que a palavra de Deus, ela cumpre ela propósito. Cumpre o propósito. Ela pode, no momento ali, não fazer efeito. Mas vai chegar uma hora que a vida vai cruzar com a morte, a luz vai cruzar com as trevas, e aonde Jesus começa a elaborar. Lembra daquele dia, daquele podcast que você assistiu? Lembra que o meu filho falou da minha palavra, e naquele momento você não tem credibilidade, agora é a hora. Então chega a hora. Chega a hora de pôr em ação. Vai chegar para todo mundo, entendeu? Então para todo mundo chega o dia de colocar em prática aquilo que ouve, né? E você trouxe algum trecho aí para nós, pastor, que você queira citar da Bíblia? Que você achou mais interessante, mais impactante aí para os nossos ouvintes? Olha, tem um texto aqui muito interessante no livro de Mateus, que eu estava falando sobre a questão de Judas, né? O cara que teve o melhor ensinamento. Teve o melhor líder. Andou com o mestre. Só que, na hora de ter que decidir, não conseguiu decidir. Mateus 27, a partir do verso 3, diz assim, então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocando de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes, olha, e os anciões dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Né? Ali naquele momento bateu no coração dele o arrependimento.
Mas não veio só arrependimento, ele veio mesclado com remorso. Então o que aconteceu com este jovem aqui? Ao invés dele se arrepender e procurar Jesus, ele foi querer tomar uma decisão extraordinária, radical. Né? Ao invés de procurar a vida, ele procurou a morte. Ao invés dele ir até Jesus, ele foi procurar os anciões que queriam ferir a vida. E o que ele fez após sair daqui dessa reunião secreta? Ele vai tirar sua vida, cara. Cara, talvez eu estou falando para alguém aqui, Danilo, que... Perfeito, pastor. Cara, você está querendo sair e deixar... Quantas coisas preciosas? Talvez você tenha filho. Cara, talvez você tenha um animal de estimação que depende de você. Talvez você tenha um trabalho, talvez você tenha pessoas. Cara, Jesus está de braços abertos. Da mesma forma que Jesus perdoou Pedro por ter negado ele 3 vezes, eu tenho a certeza que Jesus perdoaria Judas. Eu não tenho dúvida. O coração perdoador de Jesus perdoaria. Só que a decisão de Judas foi errada. O que Judas fez? Vou tirar minha vida. Tô cansado. Eu errei. Ele reconheceu que ele errou. Nossa, eu errei traindo o sangue inocente. Eu vendi o sangue inocente. Cara, eu andei com ele, eu vivi com ele. Talvez eu tô falando com pessoas que saíram da igreja. E talvez o inimigo acusa para ele não voltar mais. Tá fazendo como Judas, olha, acabar com a sua vida. E Danilo, sabia que na Bíblia, um dos perdões que não vai ter perdão na Bíblia é a pessoa que se suicida? Primeiro, blasfema contra o Espírito Santo. Uhum. Segundo, a pessoa que se suicida, ela não vai ter entrada na eternidade. Então, cara, que eu estou falando para você, vai procurar a vida, procura Jesus, né? Ah, mas eu errei muito, pastor. Cara, eu fui um pastor, eu fui um líder, eu fui um obreiro da casa. Cara, Deus me usou poderosamente, mas eu falei com Jesus. Cara, lembra de onde você caiu. Exatamente. Arrependa-te. E volte a praticar as primeiras obras. Uhum. Não vai tirar a sua vida. Só Deus tem poder de tirar, de dar, de dar a vida e de tomar. Só Ele tem poder de ferir e poder de curar. Só Ele tem poder de derrubar e de levantar. Quem somos nós para tomar uma decisão dessa, né, Danilo? Você vê, Judas estava do lado de Jesus. E isso que você trouxe remete até a pergunta que eu te fiz anteriormente, né? Das pessoas, né, que precisam de algo palpável, né? E é isso que acontece quando muitas pessoas precisam, né, de ver para crer, igual Tomé, e acaba abandonando Jesus. Foi o que, né, Judas fez, né? Abandonou Jesus, vendeu, né, entregou Jesus, vendendo por algumas moedas, e depois se arrepende, né? Só que ele se arrepende e já é tarde demais. Então, para essas pessoas que estão nos assistindo, ainda está em tempo, ainda há tempo, certo? Para você não cumprir esse remorso de se arrepender, para você não ter essa sensação, esse vitimismo de levar você à morte, de apagar essa luz que você tem na sua vida, de você viver nessa escuridão que não é sua, porque você chamou para ser luz, você é a imagem e semelhança do Criador. Então pega essa palavra para você, toma posse dela e vá viver na melhor maneira que você possa viver, com muita luz, como imagem e semelhança do Criador, porque você é filho do Senhor, você é filho de Deus. As pessoas foram chamadas para governar, tanto é que lá no início, Danilo, Deus faz tudo e dá para eles governar, cara. Deus dá uma unção de governo. E é interessante, pastor, que no mesmo tempo, né, que a gente tem essa palavra de governar, né, que a gente é imagem e semelhança, a gente vem para governar. Muitas pessoas governam de uma forma errada, né? Governa de uma forma a querer tirar a vida, querer fazer tudo contra o mandamento, que é o que leva à escuridão, né? Porque tem a luz e tem as trevas, né? Então só tem 2 seres para a gente servir: a luz, a vida ou a morte. Há 2 caminhos, né? Sim. E a gente tem que escolher o caminho da luz. Porque se a gente não andar na luz, né? Das pessoas não caminhar na luz, ela vai para a morte, ela vai para a escuridão. Então só tem 2 caminhos. Ou é bênção, ou é maldição. Não tem outro meio termo. Ah, não quero viver na luz, não quero servir a Cristo. Se você não servir a Cristo, você vai servir a morte, a escuridão. Então a palavra de hoje é essa, é você viver com o Espírito Santo, você vir à luz, tomar posse dessa palavra, né, de luz, de Deus, de Jesus, para sair dessas trevas. Porque se você não sair das trevas, você vai continuar morto. E só tem um único caminho, que é o caminho da verdade, da vida, que é Jesus Cristo. Verdade, nossa, que boa reflexão. Por que, pastor, a gente demora tanto para buscar essa vida, cara? Por causa de falta de decisão.
né? Às vezes a gente demora tanto para decidir, né, cara? Falta de decisão, pastor, e também talvez seria ilusão temporária do mundo, viver cheio de ilusão, cheio de fantasias. É uma falsa glória, né? Eu costumo dizer que é uma falsa glória que o inimigo promete, né? Que a escuridão promete, né? Eu quanto tempo andei na escuridão das trevas com promessa de enriquecer, vendendo drogas, roubando, assaltando. Cara, o que eu tenho de lá hoje? Nada. Tudo que eu tenho hoje eu conquistei na presença de Deus. Então tem uma glória, mas é uma falsa glória, né? É uma falsa ilusão. Tudo que ele promete, tudo que o inimigo é temporário. É temporário. E o de Deus é eterno, cara. O que Jesus tem para essas pessoas é eterno. É vida abundante, é restauração familiar, é restauração de sonhos, é restauração de projetos, é restauração nas emoções, porque neste momento também a pessoa está desestruturada emocionalmente. Uhum. O inimigo ele já conseguiu desestruturar. E o que precisa fazer? Ter essa coragem dentro de si, ter este coração realmente rendido, forte, um coração sábio, um coração inteligente para decidir. Né? Então o que está precisando neste momento para essas pessoas é este poder de olhar para dentro de si, né? Parar de olhar para as pessoas como ponto de apoio, de julgamento, de fraquezas, de tragédia. Não, eu errei por causa de fulano, por causa... Não, esquece. A gente tem que olhar para dentro de nós e ver aonde precisa ser mudado. Olhar para dentro de nós e falar, não, o problema sou eu preciso dessa mudança, eu preciso me levantar, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser curado. E eu vou decidir até Jesus, é o que o filho pródigo fez. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, eu pequei contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu estou aqui me arrependendo. Então hoje o que falta para as pessoas é esse ato de nobreza. Senhor, eu estou aqui, eu errei. Mas Senhor, me aceita de volta. Eu estou aqui me humilhando como um filho amado, como um filho que sabe que o Senhor não deixou de amar. Mas eu queria que o Senhor me recebesse de novo. Deus vai receber? Sim, o Pai nunca virou as costas. Tanto é que a imagem da cruz é isso, o amor de Deus. A altura, está falando da ponta da cruz, a profundidade, a parte de baixo, e a largura do amor de Deus. Então, o quanto Deus amou o mundo, de ter feito o seu Filho morrer de braços abertos por todos nós, pela humanidade, a vida, Ele entregou a vida para nos dar vida, porque Ele falou, o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Então Ele, como um bom pastor, Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida para essa pessoa que está em casa, para essa pessoa que está no trabalho, na academia. Para quê? Para que elas tenham esta vida e a tenham em abundância. Abundância. É muito interessante e forte essa palavra, né, pastor? E a gente tem que tomar posse dessa palavra porque a gente é isso, a gente é luz e a gente vive da melhor maneira possível aqui nessa terra, porque a gente... Muitas pessoas acabam sendo medíocre nessa palavra, né? De que a gente é imagem e semelhança. Acaba se tornando mediana. Não toma posse dessa palavra. E Deus quer que a gente desfruta dessa terra da melhor maneira possível. Ele não quer que a gente anda triste na escuridão, com doença, tristeza. Ele quer algo abundante pra gente, pra nossa vida, né, pastor? Ele não quer que a gente viva apenas uma vida sem propósito, uma vida vazia, com ilusões, com coisas temporárias. Porque Deus, ele quer algo concreto, porque ele é vida em abundância aqui na terra. Muitas pessoas pensam que vai viver o abundante na eternidade. Não, mas é a partir de agora, a partir do hoje, quando ela aceita Jesus, quando ela permite que essa luz entre nela, que esse brilho exale através da vida dela, que ela consiga chegar no seu exponencial máximo de vida, no pensamento, na forma como que ela enxerga o mundo, como ela pode impactar outras vidas, outras pessoas, através de uma palavra, como você fez, né, de parar, de abraçar a outras pessoas que estão ali fora, porque para a gente viver a luz, para a gente ser a luz, a gente precisa transmitir essa luz. Precisa ser esse brilho, assim como a gente está fazendo aqui nesse podcast, mandando uma mensagem de esperança, de luz. Então, viver na luz também, né, nessa clareza, né, pastor, espiritual, é a gente transmitir aquilo que está dentro da gente, é levar para outras pessoas também essa forma de viver, essa forma de olhar, de ter essa perspectiva, assim como a sua história, como a minha história. A gente pegou das trevas tudo que a gente passou de ruim, a gente teve uma fé, uma perseverança de continuar lutando, e a gente transmite isso, transmite a vida, transmitir a luz. Então, muitas pessoas que estão assistindo também, que já tá, né, na igreja e faz parte de algum ministério, tá acompanhando a gente nessa série também, desse podcast, e
tá sentindo, sabe, algo queimar dentro de você, que você precisa fazer algo a mais, compartilhar a sua história, então, através da sua vida, através de você, com esse fogo que queima, que você saiu da morte, dessa escuridão, e hoje você tá vivendo com Cristo, através da sua vida, Deus quer que você ilumine outras pessoas, que você leve a vida, que você transmita o amor dele, que você leve esperança, que você leve paz, porque viver na luz, viver com Cristo é isso, né, pastor? É a gente colocar tudo que a gente tem dele para fora. Isso. Na verdade, a imagem e semelhança, eu costumo dar umas referências. Você pega o computador e o projetor, o que ele vai projetar lá? O que está aqui dentro. Exato. Então, nós somos essa reprodução da eternidade. Nós trazemos de lá e refletimos aqui. Então, nós somos esse reflexo de Deus. Nós somos, o cristão significa pequenos Cristo. Ser cristão é ser pequenos Cristo, ou seja, são imitadores de Jesus. É transportar, é levar esse tabernáculo móvel que transporta a presença de Deus, né? Então, Deus nos chamou para isso, para replicar esta presença, para poder compartilhar essa presença que Ele nos deu, esta vida, esta luz. Essa luz, porque foi o que os discípulos fizeram, né, na disseminação do cristianismo. É levar a vida, levar a esperança, né? E como a gente está falando de luz, de ressurreição, então a pessoa que saiu ali dessa escuridão, talvez está procurando um propósito. Está buscando, sabe, essa chama divina, poxa, o que eu vou fazer agora? Estava morto, já saí da escuridão, pastor, tô assistindo o podcast aí de vocês, preciso encontrar o meu propósito. Chegou o seu propósito. Deus quer que através dessa ressurreição, assim como Cristo ressurgiu e o cristianismo foi se propagando, hoje ele tem um chamado para você, de você continuar propagando a mensagem dele, essa luz, essa esperança, que é isso que ele quer vida em abundância, né, pastor? Essa vida é a chamada apostólica que diz, né? Que é para fora da igreja, para fora da igreja. É isso que eles precisam fazer, é levar esta palavra. Pastor, mas eu queria trabalhar internamente. Cara, se você está na igreja... A palavra dele é a fonte da vida, Sim. né? É a fonte da vida, do amor, de sair da morte é essa, é você propagar o que ele fez lá atrás. Sim, e aí diante disso você vai começar a dar o quê? O que você tem, o que você recebeu de Cristo, né? Pastor, mas eu quero trabalhar internamente na igreja. Cara, procura o pastor. Você tem desejo de trabalhar, de servir na sua igreja, em algum ministério, seja da mídia, seja de dança, seja teatro, seja da música, seja de organização, seja missões, seja evangelismo, ou seja em alguma área da igreja, cara, procure seu pastor. Cara, começa a colocar todo esse desejo, coloca tudo que você tem dentro de você aí para a disposição do reino, e você vai ver como Deus vai te usar, como Deus vai abençoar pessoas através da sua vida. Eu creio assim, Danilo, porque chegou o tempo. Cara, não tem mais tempo de ficar criticando geração. A geração passada criticar a geração presente. A geração presente ficar criticando a geração passada. Não, cara. Nós temos que levar mesmo, fazer a diferença neste tempo, marcar o nosso tempo, deixar nossas pegadas, deixar nossas marcas para que uma geração venha pegando fogo. Para que uma geração venha queimando. Não, eu quero fazer também, lá como a minha geração fez, e vamos para cima, queremos fazer maior. Jesus falou, se credes, farás as obras que eu fiz, fará maiores. Então nós temos que acreditar nesta palavra, né? Então essas pessoas hoje aí que estão saindo dessa situação, ou que já estão aí na igreja, cara, vão viver isso, vão viver coisas grandes, fazer missão, vão conhecer o Nordeste, vão conhecer fora do Brasil, vão visitar a tribo indígena, ribeirinhos, povoados, como hoje a gente faz. Eu acredito que Deus vai fazer coisas lindas através dessas pessoas, em nome de Jesus. Viver no ministério, viver no propósito, viver o propósito. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja também, mas estão mortas, com a fé morta, né? E Jesus não quer que tenha essa fé morta, ou até essa fé morna, né? Quer uma fé quente, quer uma fé com propósito, uma vida com entusiasmo, né? Com alegria, com propósito de cumprir. Pode ser no ministério, de ajudar, que seja na cozinha, né, pastor? Ela fazendo aquilo que queima dentro dela, aquilo que ela tem vontade, aquilo que ela busca de fazer e que sabe fazer de melhor para contribuir na vida dos outros. É isso que Deus quer, é isso que Jesus espera da gente aqui nessa terra. Na verdade é colocar os dons e os talentos à disposição do reino, né? Seja dons espirituais, seja talentos humanos. Colocar tudo à disposição de Jesus, cara. Porque quando nós colocamos a nossa vida, o nosso talento à disposição de Jesus, o resultado é pessoas edificadas, é vidas transformadas, pais restaurados, mães restauradas, famílias. Né? Hoje, quantas famílias estão desestruturadas, não tem perdão, não tem mais amor dentro da casa, não tem mais afeto, carinho, não tem mais aquele amor, aquele contato. Mas Deus quer começar através dessa pessoa. Então, através dela, pastor, é fácil? Não é, cara, mas não é impossível.
Tudo é possível. Eu sou fruto de uma família que estava totalmente desestruturada, cada um andando para um lado. Hoje a gente está vendo o resultado, né, de tudo que Deus tem feito em nós e através de nós. Então Deus quer fazer em nós, mas quer fazer através de nós também. Então é isso que Deus quer fazer através da vida dessas pessoas. Pastor, outra coisa, eu queria entregar minha vida para Jesus. Cara, como é que eu faço para viver com esse Jesus? Né? Hoje nós vamos ensinar ela, né, a dar o primeiro passo de fé, a reconhecer Jesus como seu Salvador, a aceitar Ele como único e suficiente Salvador, e dali em diante procurar uma igreja, ir para um local, né, ir ali, procurar ter um pastor que vai acompanhar, um líder que vai estar dando o primeiro passo, e ela poder achar esse caminho da luz e começar a viver o seu propósito, Danilo. Muito interessante. Vamos já falar para elas, para nem sair desse vídeo, para não perder tempo de aceitar Jesus, como que é o passo a passo, pastor? Sim, olha, a primeira coisa, querido, para a gente entregar nossa vida para Jesus é o querer, né? Segundo é confessar. É confessar que Ele é seu Senhor, né? Lá na igreja, que eu faço isso, pastor? Como que eu faço para confessar? Lá na igreja é assim, a pessoa ouviu a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, e a gente faz um apelo, né? Alguém hoje aqui quer entregar a sua vida a Jesus. Talvez você está cansado dessa vida que você está vivendo, quer viver um novo tempo para a sua vida. Queria te convidar a vir aqui na frente. Você vai confessar algumas palavras publicamente, diante de testemunhas da terra, diante das testemunhas de Deus, que são os anjos, diante do seu pastor. E aí ela vai dar o passo de fé, ela chega lá na frente. Qual que é essa confissão? Eu falo o nome, reconheço. Quem? Jesus. Como? Como o único e suficiente Salvador da minha vida. Então a primeira coisa, ela vai reconhecer, ela vai estar entregando sua vida para Jesus. E a partir daquele momento, pastor, mas eu ainda bebo, eu ainda faço isso. Cara, é dali em diante que vai se negar o processo da transformação. Exatamente. É a partir do ponto que você vai dar o passo de fé até Jesus. É no momento que você vai reconhecer. Aqui nós estamos falando de uma forma bem simples. Aqui nós estamos falando por exegese, por hermenêutica, como montar aqui o entregar a vida para Jesus. Não, é na forma simples. É a simplicidade do Evangelho. É ela reconhecer, abrir os seus lábios e falar, olha, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, faça tudo novo em meu viver. Pastor, só isso. Ela precisa estar na igreja, pastor? Não, ela pode estar agora na casa dela. Então vamos fazer agora na casa dela, pastor. Vamos então? Vamos, em nome de Jesus. Então vamos fazer esse apelo. Então, se você está na sua casa aí, eu queria que você levantasse uma das suas mãos ao céu, no seu carro, no seu trabalho, na onde você estiver agora, e você pudesse repetir essas palavras comigo. Diga assim, Senhor Jesus. Diga, nessa tarde, não sei se vai ser noite, tarde, onde você vai estar. Diga, eu entrego a minha vida em suas mãos. Diga assim, escreva o meu nome no livro da vida. Diga assim, faça tudo novo em minha vida. Ponto, você já acabou de entregar sua vida para Jesus, agora você tem que procurar um lugar para você cultuar. Então ela vai procurar um lugar para cultuar agora, Danilo. Ela vai procurar uma igreja, ela vai procurar uma liderança para poder chegar, eu quero fazer parte da membresia dessa igreja, eu quero caminhar com vocês. Eu estava assistindo um podcast, eu entreguei minha vida para Jesus, lá no Paiva Talk, né? Tava o Danilo, o pastor Edson, e ele mandou a gente vir procurar uma igreja. E eu vim até aqui. Por quê? Porque lá naquele vídeo eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava prestes para tirar da cabo a minha vida, mas eu encontrei a vida que era Jesus. Encontrei a luz. Tem o nome de Jesus, vai aparecer na descrição desse vídeo aqui, pessoas que aceitaram a vida e entregaram para Jesus. Por favor, escreva aí embaixo. Aí, se você entregou sua vida para Jesus nesse vídeo, deixa eu entreguei minha vida para Jesus nesse vídeo. E aí a gente vai entrar em contato com você. Em nome de Jesus. Pastor, estamos finalizando aqui nosso podcast, estamos chegando nos finalzinhos já do nosso vídeo. Foi uma série sensacional, né, pastor? Você quer complementar algo dessa série que a gente passou durante esses 4 dias de gravações aqui? Você quer trazer uma palavra mais fortificada aí? Eu quero só primeiro agradecer, né, Danilo, por tudo aí, pelo espaço que você abriu para nós, o espaço que você abriu para o reino, porque aqui abriu espaço para o reino, para Jesus. Eu quero declarar na sua vida, na vida da Alice, deste ambiente aqui, que Deus ele reproduza não só em bênção espiritual, mas que Ele alargue em todas as áreas da vida de vocês. Amém. Que vocês desfrutem daquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém. Vocês comecem a viver um tempo diferente. Um tempo que vocês nunca viveram até agora. Um tempo de abundância, um tempo de paz que excede todo entendimento. Um tempo de prosperidade, que é ter nada em falta, é ser abastecido em tudo. Então, primeiramente, eu queria agradecer e declarar isso sobre sua vida, sobre Amém. A vida da Alice, que está aqui desde o primeiro dia,
né? Fica ali atrás das câmeras. Sim, tá no bastidores, né? Só nos ali. bastidores, mas uma pessoa extraordinária que está conosco aqui. Deus também possa ampliar na sua casa, na sua família, nos seus projetos. E para cada um que participou conosco, cara, eu tenho certeza que quando você se organiza, quando você coloca a sua cabeça no lugar, quando você potencializa a sua vida espiritual em Jesus, aonde a vida chega, não tem mais espaço para morte, para desânimo, para tristeza, para falta de vontade de viver, não. Porque a partir do momento que você encontra com a vida, você quer ir até o final. Você quer começar uma vida abundante aqui, mas você quer terminar com ele lá. Então essa é a nossa jornada, a nossa carreira. Nós sabemos que nós vamos desfrutar de muitas coisas boas aqui, mas saber que o melhor está por vir. O melhor vai ser um dia a gente poder entrar na eternidade e ver Jesus de braços abertos e falar: filho, vem, você venceu, você conseguiu. E essa é a nossa, vai ser a maior premiação nossa, Danilo, a gente poder entrar na eternidade e poder receber Jesus nos receber de braços abertos e falar: filho, valeu a pena cada passo. Então que eu só quero agradecer a Deus e pedir para que Deus, ele continue ministrando no coração dessas pessoas aquilo que a gente não conseguiu. Que o Espírito Santo, ele continue trabalhando, continue gerando e moldando a vida de cada um que ouviu essa palavra, e que eles possam um dia, né, sei lá, numa tribuna da vida, no altar da vida, falar: pastor, lembra aquele dia que você estava lá? Sei, o Danilo? Olha, eu sou fruto disso. Hoje eu prego a palavra, hoje eu sou um missionário, hoje eu sou um empresário, hoje eu tenho uma família, porque aquele dia, essa vai ser a minha maior alegria, Danilo, não vai ter outro preço. Sim. Vai ser a maior edificação, né? De Jesus. E eu creio que a gente vai encontrar. Eu creio, com certeza. Talvez pode a gente até sentado estar recebendo um treinamento, talvez vai ser essa pessoa que vai estar treinando nós. Não sei, mas eu acredito assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu também creio, pastor. Eu tenho certeza que foi muito edificante. A gente aqui também quer te agradecer, né, por trazer, por dispor um pouquinho do seu tempo, trazer a mensagem de Deus, a inspiração de Deus, todo o seu conhecimento, tudo que você aprendeu, sua história de vida, que é sensacional. A gente aprendeu muito com você. Eu aqui nesse bate-papo, parece que é só um bate-papo, a gente está conversando, mas tenho aprendido muito com você. Quero te agradecer por toda essa sabedoria que você tem, esse homem que você tem se tornado, o homem que você está se tornando para o futuro. Parabéns pela sua jornada, parabéns pelo seu comprometimento, por estar aqui com a gente, e a gente que agradece um pouquinho do seu tempo, por ser essa pessoa maravilhosa aqui, e tenho certeza que através da sua vida, muitas vidas virão até você aí, para você guiar, pastorear, como você vem fazendo aí no seu trabalho, que vem se frutificando, vem dando uns frutos muito bons. Parabéns pela sua jornada, pastor, parabéns pela sua vida, pela sua família. A gente agradece e eu tenho certeza que em breve a gente terá novos projetos aqui, mais aqui missões para fazer nesse podcast, trazer palavras edificadoras ou até mesmo trazer aquela mensagem, inspiração de Deus, sabe, matinal para as pessoas ouvir, para inspirar e transformar a vida de muitas pessoas aí. Eu creio em nome de Jesus que através da sua vida, muito mais vida aqui será contemplada, será transformada através da sua mensagem, que é inspirada, que a gente sente essa energia de Jesus aqui. O ambiente aqui já tomou conta, né, dessa palavra, dessa mensagem, da sua energia, que você disse, onde eu vou, sempre acontece alguma coisa, e a gente sentiu essa energia aqui, e é muito bom, e a gente quer te agradecer aqui, te parabenizar por todo esse esforço e trabalho seu. Parabéns mais uma vez, pastor. Eu que agradeço. Vamos para cima. Vamos para cima, e para finalizar, eu queria fechar com a sua oração, com essa sua determinação aí, inspiração de Deus. Amém. Podemos? Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Nós te agradecemos. Agradecemos por esta pessoa, Senhor. Sim, também que acompanhou Jesus. Nós nesses 4 dias nessa jornada. Sim. Ó Deus, que o Senhor possa a cada dia fluir na vida delas. Sim, sim. Que elas possam se tornar rios de águas vivas, que do interior possa brotar esta fonte, que elas possam fluir nos dons espirituais, que elas possam crescer como pessoa, que elas possam crescer como família, que elas possam desenvolver os seus projetos sonhando, sim, Deus. Avançando, conquistando. Pai, que nem o mal suceda à vida dessas pessoas, que praga alguma chegue à sua tenda, que nem o mal chegue no seu lar, na sua finança, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida cotidiana. Senhor, que essas pessoas elas possam viver coisas extraordinárias. Pai, que elas possam ver o fruto do seu penoso trabalho acontecendo gradualmente. E que o principal, Senhor, a tua presença
venha estar sendo a cada dia gerado no coração dessas vidas amadas, desses discípulos, desses líderes, desses empresários, desses pastores, desses missionários, cada um deles. E eu quero declarar, Pai, um tempo abundante chegando sobre a vida deles, sobre a sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre seus projetos, ministério e trabalho. Pai, nós declaramos a bênção do Senhor, céus abertos, varra todo o céu de luta e de tristeza e implante, Deus, o céu da alegria, da paz, da unção, do poder e da prosperidade em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Danilo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, pastor, palavra abençoada aqui para os nossos ouvintes. Tenho certeza que nós vamos receber muitos comentários e mensagens no decorrer da semana aqui. E para fazer diferente aqui, eu vou pedir para você finalizar aqui o podcast. Alice, corta para ele aqui, que ele que vai finalizar o podcast. O homem já tá na unção, já tá no espírito, ele finaliza aqui o podcast hoje. Glória a Deus. Para finalizar a série, pastor. Para finalizar lá, olha, compartilhe sempre, tá bom? Vai lá, deixe seu like, compartilhe, convide novos amigos aí para fazer parte aí do Paiva Talk, em nome de Jesus. E nós vamos ficando por aqui com muita alegria no coração, com muita felicidade, e dizer que Deus te abençoe, te guarde, que Ele volva o rosto para ti e te dê a paz. Um beijo, um cheiro no coração e até breve em nome de Jesus. Um beijo.